A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 4 de abril de 2021. Uma feliz Páscoa a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Gostaria que você estivesse compartilhando este culto. Com certeza Deus falará ao teu coração. Estaremos louvando, ministrando a palavra para abençoar o teu lar. E lembrando que você está na nossa página do Facebook da Igreja Batista Eulam. E também você terá depois o acesso no YouTube, a gravação, a nossa página também, Igreja Batista Eulam. O nosso site é www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai poder encontrar tudo que nós fazemos aqui e com muita riqueza de detalhes. Então vale a pena você acessar o nosso site. Nós vamos orar agora para dar início a este culto em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos. Entendemos que a tua palavra diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Pai, nós temos vivido dias de angústia, dias de tribulações, dias de, ó Deus, medo, dia de receio. Mas confiamos em Ti, porque Tu és o nosso socorro, e eu peço que o Senhor abençoe todos que estão comigo neste momento, orando, intercedendo. Eu peço que o Senhor visite a cada um que está agora nos leitos de hospitais, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão muitas vezes, Senhor, também aí, Senhor, acamados, com outros tipos de doenças, sem ser a Covid, que o Senhor assopre vida, que o Senhor cure, que o Senhor liberte. Deus, tira desse coração a tristeza, a angústia, o aperto do coração, tira a opressão, tira, ó Deus, a síndrome de pânico, o desejo do suicídio, saia em nome de Jesus, que esta pessoa sinta o teu amor, que ela sinta a tua graça, que ela sinta, ó Deus, que tudo isso vai passar. Com certeza o Senhor está no controle de tudo, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor é soberano. Então Deus, que essa tempestade, essa dificuldade, seja a área financeira, emocional, familiar, nós repreendemos agora e ordenamos que todas as forças das trevas saia em nome de Jesus, saia deste lar, saia deste trabalho, saia desse casamento, saia dessa vida financeira, emocional agora, que haja libertação em nome de Jesus. Abençoa cada profissional, Senhor, na área da saúde. Guarda cada médico, cada enfermeiro, aquele que faz a limpeza, aquele que está na ambulância. Abençoa todos que estão trabalhando na frente, Senhor, de trabalho, guardando, protegendo cada um, Senhor. Dirige os nossos governantes e que haja, Senhor, curas, libertações para a tua glória. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Eu quero que você esteja louvando aí ao Senhor. Esta é a oportunidade que você tem de trazer o culto para a sua casa, para o seu trabalho. Então que essa 1 hora que teremos agora, de culto, de adoração, você possa verdadeiramente adorar o Senhor. Adore, como o próprio Jó adorou ao Senhor, independente da circunstância, como Paulo e Silas. Louve, louve de todo o teu coração, em nome de Jesus. Morte
damos graça por mais esse domingo, por mais essa semana, por mais essa ceia. Nós te damos graça pela vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo teu favor sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia, porque um dia o Senhor nos resgatou, Senhor, através da morte lá na cruz. Nós te damos graça, porque o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas, porque o Senhor é um Deus sempre presente, vivo e verdadeiro, porque o Senhor é um Deus que não mente, porque o Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos deu vida e nos fez, através da tua morte ali na cruz, deu-nos a oportunidade de chamar Deus de Pai. Nós não somos mais criaturas, mas agora somos filhos, porque o Senhor morreu um dia ali, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor pagou o preço por nós ali. Nós te damos graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. O Flávio pode colocar o fundo musical. E eu quero agradecer você mais uma vez que está aí conosco, lembrando que a sua presença é muito importante e gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo este culto, para que no final realmente possamos saber quem está aí conosco. Se você está aí de outra cidade, coloca lá, olha, sou de tal cidade, isso é muito legal. No final a gente vai estar divulgando a sua presença. Nós vamos estar falando sobre a Páscoa. De manhã nós falamos sobre a Páscoa de um outro ângulo e agora teremos de uma outra maneira também trazendo sobre o dia de hoje a Páscoa. E eu gostaria que você estivesse atento àquilo que Deus tem para o meu e para o seu coração. Lembrando que a sua generosidade, a sua oferta, a entrega do seu dízimo é de suma importância. Hoje eu não vou nem ficar me retendo muito nisso, mas eu creio que no decorrer dos cultos, no próximo domingo, cada um que tem aí a possibilidade de ajudar esse ministério, não deixe de fazer. Precisamos sim da sua ajuda. Nós vamos agora trazer esta mensagem para você sobre a Páscoa. E a Páscoa que nós temos aqui, temos a palavra, então, Páscoa, que vem Pessá. É a palavra hebraica que é, como eu disse ali, uma palavra hebraica traduzido para o português, Páscoa, que significa passagem ou passar por cima. É claro que quando nós falamos de Páscoa, nós lembramos no dia de hoje desse famoso coelhinho. Quem que é esse coelhinho aqui? O coelhinho da Páscoa. Mas lembrando que aqui nós temos uma figura de Jesus com os apóstolos no dia da ceia, e aqui ele dizendo, um de vós não tem parte comigo. Sabemos que foi Judas, mas aqui temos um coelhinho todo assobiando, como se fosse, não tem nada a ver comigo, mas realmente a Páscoa, o coelhinho que nós temos aí, a figura, o chocolate, não tem nada a ver com a Páscoa, ainda que é muito gostoso comer ali o chocolate. Eu comi chocolate hoje, uma delícia, não é verdade? Quem pode comer é muito bom, e realmente é gostoso, abençoado, mas vamos separar bem, chocolate, coelhinho, não tem nada a ver com a Páscoa, é só um meio de comércio, que infelizmente nós temos aí nos dias de hoje. A Páscoa foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. Então, lembrando que a Páscoa, realmente foi instituída para lembrar que Deus livrou da morte. Nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, se falar muito de morte. Morreu. Infelizmente, quando a gente olha para o nosso Facebook, provavelmente o Facebook nosso particular, a gente todos os dias estamos ouvindo notícia, morreu. Nunca se ouviu falar tanto de morte como nos dias de hoje, e é muito triste, é lamentável, pessoas queridas nossas que estão partindo, e realmente é um fato, mas nós vamos olhar para a questão da Páscoa, mostrando que essa foi instituída a Páscoa para mostrar que Deus livrou o povo dele, o povo de Israel, da morte, da mortandade que veio sobre o Egito na última praga, quando foi a morte de todos os primogênitos. Então a Páscoa para Israel,
a instituição foi instituída no Egito para comemorar o acontecimento culminante da redenção de Israel, ou seja, da salvação de Israel. Êxodo 12, do 1 ao 14, ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro. Aqui nós temos a imagem de como se fazia. Se pegava um cordeiro e o sacrificava, e o sangue dele era então colocado nos umbrais das portas. Então ele diz assim: segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com um vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Preste bem atenção nesses detalhes: sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Agora nós temos ali o povo de Israel na última praga, obedecendo à voz de Deus, pegando o sangue do cordeiro e passando nos umbrais das portas, nas vergas. Êxodo 12, do 1 ao 14. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos. Uma coisa interessante, que na Páscoa se come carne assada no fogo. Aquela ideia que nós aprendemos da tradição, do peixe, até mesmo do bacalhau, amém, eu comi peixe na sexta-feira, não tem problema, mas a gente tem que entender o seguinte: não é pecado você comer carne assada na sexta-feira. Nós aprendemos isso dos nossos pais, da tradição, mas a Bíblia não fala isso. A Páscoa deveria ser comida, inclusive não era chocolate, não era peixe, mas era carne assada no fogo, era ervas amargas, pães asmos. Era essa a comemoração da Páscoa. Se você olhar para a Bíblia, por isso que a Bíblia nos relata: conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas estão errando? Jesus disse: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí acham que estão pecando se deixarem de fazer, sendo que a Bíblia não mostra isto. Então nós temos que estar atento no que a palavra nos mostra, e não podemos errar. Não comereis dele cru. Então aqui, deve ser com pães asmos, com ervas amargosas a comerão, não era chocolate. Não comereis dele cru. Então esse cordeiro não poderia ser cru e nem cozido, tinha que ser assado. Era carne assada. Então não é pecado, como nós falamos e ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que sexta-feira da paixão você não pode comer carne assada. Isso não está na Bíblia. Então era carne assada, e ele diz assim ainda: mas sim assada ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura, ou seja, os rins, o fígado, o coração, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Então não era para sobrar nada. Aquela família que pegasse o cordeiro, deveria sacrificar ele, deveria pegar o sangue e colocar nos umbrais, como sinal de proteção, que viria a última praga, a morte dos primogênitos, mas também deveria comer naquela noite, nesse estado de estar em casa. Fique em casa, literalmente o povo hebreus ficaram em casa, não poderia sair para fora, diante dessa situação. Se alguém estivesse fora da casa e o anjo da morte, ou seja, a última praga viesse e ele estivesse fora da casa, ele morreria, mesmo sendo hebreu. Então ele tinha que ficar dentro de casa e ao mesmo tempo deveria comer ervas amargas, pães asmos e também o cordeiro que foi sacrificado, que foi pego o sangue. Deveria comer esse cordeiro, deveria ser assado. Todos deveriam comer, não sobrar nada. Se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então você observa que a Páscoa, ela vem antes de Cristo. Nós sempre aprendemos que a Páscoa, o que é? A morte e a ressurreição de Cristo. Amém? Também podemos dizer que está dentro do contexto. Mas Jesus celebrou a Páscoa, então quer dizer que a Páscoa foi antes de Cristo. Bem antes, lá no período que Moisés esteve com o povo no Egito. Vamos embora aqui agora.
Êxodo 12, do 1 ao 14. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, era a última praga, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Não sei se você sabe, o coronavírus também, ele vem do animal. Então muitos animais morrem de coronavírus. E ao mesmo tempo nós estamos vendo homens hoje morrendo pelo coronavírus. Infelizmente, e não escolhe idade, não importa o grau, se tem dinheiro, se não tem. A doença que nós estamos vendo hoje, a morte, ela não escolhe idade, ela não escolhe a posição social, ela está vindo e está sendo uma mortandade nos dias de hoje. E naquela época também foi uma mortandade, mas para aqueles que obedeceram a palavra foram livres dessa praga. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Inclusive, quando veio essa praga, o filho de Faraó também foi morto. Não importava toda a segurança que ele tinha. A praga chegou ali e morreu o filho de Faraó. O que nos chama a atenção aqui é que Deus disse, vai ser uma festa para relembrar o que eu fiz, o livramento que eu dei ao meu povo, a salvação na época do Egito. E isso vai ser de geração em geração e estatuto perpétuo. Por isso que nós estamos celebrando hoje a Páscoa, e também no lugar da Páscoa nós vamos ver que Jesus instituiu a Santa Ceia, que hoje nós iremos participar. Você que preparou o pão, o suco de uva, se prepara, no final você vai participar desta ceia do Senhor, que Jesus também deixou para nós. Vamos lá, elementos da Páscoa, era o cordeiro, representava o preço da redenção e libertação de Israel do Egito, o sacrifício. Então o preço para a redenção, para a salvação do povo hebreu, para eles serem salvos, para eles serem libertos ali da morte, deveria ter o sacrifício. E quem seria sacrificado? O cordeiro, ele que não fez nada, era o inocente. Agora sendo morto, e através do seu sangue, a proteção sobre todo o povo judeu, todo o povo de Israel. O segundo elemento, os pães asmos, até faltou o S ali, pães asmos, revelavam a pressa que abandonariam a terra do Egito, a farinha amassada sem ter recebido o fermento, por falta de tempo, ou seja, esses pães sem o fermento, porque o povo não teria mais tempo para fazer comida durante esse trajeto. E então, se você colocar o fermento no pão, ele vai se estragar, vai embolorar. Mas se você não colocar o fermento, ele dura mais, ainda que não é o mesmo pão, saboroso, gostoso, mas pelo menos ia ter comida para o povo durante esse processo, diante dessa fuga. Também ervas amargas, ou alface agreste, recordavam a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além de dar melhor sabor à carne do cordeiro. Então lembrando que muitos comem hoje carne e até mesmo comem com almeirão. Alguém já comeu almeirão aí? Né? Gosta de comer almeirão, mas ele é amargo. Então, na Páscoa deveria ser comido o cordeiro assado, não é chocolate, deveria ser comido pães asmos sem fermento, lembrando que deveria ser com pressa, que representaria ali a fuga do povo de Israel do Egito, e também deveria ser comido com ervas amargas, representando todo o período que eles viveram de escravidão, 430 anos ali de escravidão no Egito. Para nunca mais esquecer de onde Deus tirou eles. O sangue, então o sangue do cordeiro representa a expiação, a dívida paga, ok? Então ali, no momento que o sacrifício acontecesse, o sangue do cordeiro, colocado nas portas, nas vergas, ou seja, um morreu, mas muitos foram salvos. Olha que coisa linda, um morreu, mas todos foram salvos, todos ali foram salvos dessa última praga.
O ritual da celebração da Páscoa, deveriam tomar para si o cordeiro. Era um ritual que deveria fazer de todos os anos. Êxodo 12:3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Ainda falando sobre o ritual, a família deveria participar e comer todo o cordeiro. Então não era somente, eu vou comer, o outro não vai comer. Todos deveriam participar. Assim também é a ceia. Aquele que um dia aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, nasceu de novo. É um mandamento do Senhor. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Todos nós devemos participar da ceia do Senhor. É algo que Deus deixou para nós em obediência. E aqui não seria diferente na questão da Páscoa. Caso a família fosse pequena, deveria juntar-se a outra família vizinha e ali celebrar a Páscoa. Por isso que até os dias de hoje se celebra a Páscoa. Êxodo 12:4. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com um vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Ainda falando sobre o ritual, o cordeiro seria sem mácula, de 1 ano de idade e primogênito. Ou seja, o cordeiro não poderia ter nenhum defeito, não poderia ser manco, não poderia ser aleijado, não poderia estar ferido, teria que ser perfeito. Lembrando que esse cordeiro, nós vamos falar daqui a pouquinho, ele simboliza Jesus. Você vê que Deus tinha um plano da redenção da humanidade, já olhando lá na frente, em que Deus enviaria o seu único filho, Jesus, o Cordeiro de Deus, e ele deveria ser sem defeito, sem pecado. Jesus foi esse Cordeiro, e deveria também ser de 1 ano e de idade e primogênito. Jesus é o primogênito. Olha aqui, deveria ser assado inteiro e comido com pães asmo e ervas amargas. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Era mais ou menos essa comida que você está vendo aqui, como que deveria ser comido no dia da Páscoa. Hoje é bem diferente a comida da Páscoa que nós comemos nos dias aí, no domingo, no almoço com a família. Vamos lá na continuação. O símbolo neotestamentário. O cordeiro simboliza aquilo que eu disse, Cristo, a libertação do pecado. João 1,36, João afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que a libertação do povo judeu lá da época foi da escravidão. Eles estavam escravos durante 430 anos. Mas Jesus agora, como Cordeiro de Deus, ele vem nos libertar o quê? A libertação espiritual, a libertação do pecado. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era sem defeito. Inclusive Pilatos, ele chega a dizer, talvez você não vai enxergar aí, que está menorzinho, Mateus 27, 24, 25, mas foi a imagem que eu achei. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, se o Lucas conseguia aumentar aí, viu Lucas? Depois você volta de novo. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então o próprio Pilatos diz assim: olha, eu estou inocente do sangue desse justo. Então Jesus, ele não tinha nenhum defeito. O próprio Pilatos disse que ele não achou nenhum defeito em Jesus. Voltando ali, Êxodo 12:5, o cordeiro, o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, ou seja, Jesus, homem. 1 Pedro 1:18-19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então Pedro está dizendo que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não com ouro ou com prata, mas fomos resgatados pelo sangue de Jesus.
o preço que foi pago para a nossa redenção. O inocente precisou morrer pelo culpado, Cristo morrendo a nossa morte. Foi sacrificado, no entanto, seus ossos não foram quebrados. Êxodo 12:46. Olha o que nós temos aqui, ó. Numa sua casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Olha o detalhe, esse cordeiro deveria ser macho, deveria ser sem defeito, deveria ser sacrificado na parte da tarde, Jesus morrendo às 3 horas da tarde, às 15 horas, e depois não seria quebrado nem um osso desse cordeiro. O ritual é que não poderia quebrar nenhum osso. Jesus também não foi quebrado nenhum dos seus ossos. Olha que coisa linda. A profecia se cumprindo. Voltando aqui, ó. Salmo 34:20, também uma outra profecia. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. João 19:32. Foram então os soldados, e na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Por já ser o finalzinho do dia, chegando aí o sabá, ou seja, de sexta para o sábado, né? Para o judeu, o sábado. E então agora os soldados vão diante daqueles que estavam à direita e à esquerda, que eram os salteadores que foram mortos com Jesus, e como eles estavam vivos ainda, quebraram as suas pernas, porque era o meio deles então morrerem mais rápido. Mas quando chegaram diante de Jesus, Jesus já estava morto. Por isso que agora colocaram uma lança e realmente transpassou o peito de Jesus e saiu ali água e sangue de Jesus, mas não foi quebrado nem um osso de Jesus. João 19:36, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Que coisa linda! O sangue foi derramado para a expiação dos pecados, era o penhor da salvação, ou seja, o pagamento da salvação da humanidade, o sangue do inocente. Êxodo 12:13, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Lá naquele momento que viria a última praga, o Senhor disse, vendo eu o sangue, eu vou passar por cima. E todo aquele hoje que tem o sangue de Jesus sobre a vida dele, através do arrependimento, da conversão, do novo nascimento, do ser uma nova criatura, quando Deus olhar para ele, ele vai passar por cima, ou seja, a morte não vai ter poder sobre esta pessoa, a morte eterna, a condenação eterna, o lago de fogo, o enxofre, o inferno, não vai ter poder sobre aquela pessoa que está em Cristo Jesus. Aleluia, você pode dizer aleluia aí onde você está, dizer glória a Deus por isso, porque verdadeiramente o Senhor é bom. 1 João 1,7, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa qual o pecado que você fez, que você praticou, se você se arrepender verdadeiramente, o sangue de Jesus te purifica. Não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque foram justificados pelo sangue de Jesus. Foi comido na Páscoa, Mateus 26:26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. O Cordeiro de Deus deveria ser comido na Páscoa. E a Bíblia fala que no dia da ceia, Jesus chegou ali com os discípulos e pegou o pão, e pegou o suco de uva e o vinho e disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, comei. Jesus estava dizendo, vocês estão comendo o meu corpo, bebendo do meu sangue, aleluia, oh glória, o Cordeiro de Deus, deveria ser comido, deveria ser bebido o seu sangue, e Jesus na ceia deixou isso bem claro, comer e beber do sangue de Cristo. Os pães asmos simbolizam a pureza, o pão deveria ser sem fermento. O sorriso de uma criança é a pureza de Deus. Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. É nessa pureza que Deus quer nos encontrar. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A proibição baseava-se em que o fermento é o agente de decomposição e servia de símbolo da corrupção moral.
e também de doutrinas falsas. Então o fermento simboliza na Bíblia o pecado. Por isso que o pão deveria também ser sem fermento, porque o fermento ele cresce, o pecado também, ele cresce, ele alcança muitas vidas e alcança cada um de nós. Todos pecaram. Mateus 16:11, como não compreendeis que não nos faleis a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, aqui representando a falsa religião, o falso compromisso com Deus, está ali sendo questionado esse fermento. Marcos 8:15, e Jesus ordenou-lhe dizendo, olhai e guardai-vos dos fermentos dos fariseus e dos fermentos de Herodes. Então a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Vou repetir, quando a pessoa realmente se converte, quando ela nasce de novo, a conversão ela tira o cristão do mundo, o cristão sai do mundo, e quando ele se santifica, ou seja, não tem mais o fermento, o mundo é tirado do cristão. Se o mundo ainda está dentro de você, você não consegue viver sem ele, você precisa se santificar, você precisa se converter, você precisa tirar o fermento. Na nossa comunhão com Cristo, não pode haver impureza, nós precisamos ser santos. Ele disse, sede santos como eu também sou santo. A ausência do fermento simboliza a santidade de vida no serviço de Deus. Então quando nós deixamos o fermento tirado das nossas vidas, simboliza esse período da santidade ao serviço de Deus, vivermos para Deus. Vamos agora, as ervas amargas simbolizam a amargura que o Cordeiro iria passar, e a amargura das almas humanas por causa do pecado. Então lembrando que lá no passado, simbolizava as ervas amargas, o tempo que eles viveram da escravidão, o tempo que eles sofreram ali como escravos, mas também nos dias de hoje simboliza o quê? O que Cristo iria passar. Todo o flagelo, toda a cruz, todo o procedimento que ele iria passar por mim e por você, também simboliza o homem que se distanciou de Deus por causa do pecado, e todo o sofrimento que o pecado nos traz. Eu digo, ainda que o pecado ele é prazeroso, porque realmente ele é prazeroso, senão ninguém pecaria, mas se você colocar na balança o pecado que te traz prazer, mas a consequência, o mal que ele te traz depois, não vale a pena. O adultério, a prostituição, a bebida, as drogas, realmente o preço que você paga, não vale a pena. Não vale a pena você ir por esse caminho, o caminho de tristeza, de morte, de angústia. Hoje, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, relembramos o grande feito da nossa redenção, feita não por cordeiro, não mais por um cativeiro físico, mas pelo próprio Filho de Deus. Nós celebramos a ceia e nós estamos aqui dizendo, olha, nós realmente relembramos esse grande feito, a nossa redenção. Somos livres, somos libertos do pecado, libertos da condenação pelo sangue de Jesus, pelo derramamento do sangue do Filho de Deus como cordeiro que foi levado ao matadouro. As ervas amargas ainda, nós temos aí um pouquinho desse período que Jesus passou, desde ali a ser cravado na cruz, a coroa de espinho, carregar a cruz, ser colocado ali naquela cruz, sofrer todo esse processo. Hebreus 9:13, porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Olha que coisa linda, ele diz, olha, se antes esses rituais que se faziam de ano em ano, ao sacrifício do cordeiro, ele não perdoava pecado, mas ele cobria o pecado, e o homem conseguia viver com Deus
através desses sacrifícios que anualmente se fazia, quanto mais hoje, o sangue não de bodes, não de cordeiro, mas o sangue do próprio Filho de Deus que foi derramado, e se apresentou diante de Deus imaculado, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos lava, nos purifica e nos perdoa. Podemos dizer que o Egito foi o calvário da nação hebraica. Todos esses 400 e poucos anos foi o calvário da nação hebraica, como o calvário de Jerusalém foi o nosso calvário. Tudo aquilo que Jesus passou, lembrando que era para eu e você passar, mas Cristo, Ele se ofereceu, e Ele agora assume o nosso lugar e morre por nós. Foi o nosso calvário, todo o seu sacrifício. Agora o sangue, garantia do perdão, Hebreus 9, 22, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Teria que o inocente morrer no lugar do culpado. Assim Cristo precisou morrer para que hoje nós fôssemos libertos, fôssemos salvos. O pecado do homem foi coberto pelo sangue propiciatório do Cordeiro de Deus. Esse pecado que eu e você, todos nós, temos adquirido, a nossa natureza pecaminosa, mas o sangue nos purifica. Olha aqui, o sangue de Cristo, 1 João 1,7, purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que me purifica, que te purifica de todo o pecado. Este sangue precioso foi derramado por você e por mim. Olha que coisa linda, Jesus te ama. Você que muitas vezes se sente: ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ninguém se preocupa. Saiba, Jesus te ama. Deus ama você, que provou este amor enviando Jesus Cristo. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Páscoa nos nossos dias e os seus símbolos, a instituição, a festividade da Páscoa foi fixada pelo Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. É uma festa anual da Igreja Católica Romana. Comemora a ressurreição de Cristo. Então, a partir de 325 foi instituída não mais aquela Páscoa que nós tínhamos como lembrança da saída do povo de Israel do Egito, mas se colocou a comemoração da morte e a ressurreição de Cristo. Por isso que quando se fala sobre o que é a Páscoa, hoje a maioria do cristão diz: é a morte e a ressurreição de Cristo. É claro que, num certo sentido, é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, os símbolos, aí nós temos o coelho. Mas da onde que apareceu esse coelho? Coelhinho abençoado, né? Da onde que você surgiu? Preste bem atenção. Os pagãos substituíram o cordeiro pelo coelho. Olha só, a tramóia aí, tiraram o cordeiro e colocaram o coelho, para esquecer o cordeiro, para esquecer até mesmo Cristo. Como símbolo de fecundidade, ou seja, o coelho chegando a produzir aproximadamente 110 filhotes por ano. Esse coelho não brinca em serviço não, hein? Apareceu por volta de 1915 na França, o coelho. Então ele é recente, entendeu? O cordeiro, há mais de milênios antes de Cristo, Jesus celebrou a Páscoa. Então o cordeiro é muito mais antigo. Dizem mais que ele representa a morte e a ressurreição de Cristo, pelo fato de alguns que habitam em lugares frios e nevados hibernam e só saem da caverna quando chegam a primavera. Então o coelho que mora no lugar frio, tem neve, ele hiberna, como o urso. Sabemos que não podemos aceitar tamanha aberração, pois em toda a Bíblia encontramos o cordeiro e não o coelho como símbolo de Cristo. Então não esqueçamos, aí nós vemos hoje, principalmente no dia de hoje, o que eu recebi de figurinha, Feliz Páscoa, e com o coelhinho lá, sendo cristão. Irmãos, não troquemos o cordeiro pelo coelho, porque o cordeiro que deve ser lembrado,
Jesus, o Cordeiro de Deus. Vamos voltar ali, a Páscoa nos nossos dias e os seus símbolos. O ovo, olha o ovo. Quem comeu ovo hoje? De chocolate, ah, que gostoso. Os ovos significando o começo, origem de tudo. Quando incubado, dele sai vida. Ou seja, o ovo. Mas eu pergunto, o coelho bota ovo? Você viu como é que é tudo mentira? Nós temos que tomar cuidado, porque nele está contido a vida. Então no ovo está contido a vida. Em Cristo não está contido a vida. Ele é a própria vida. Jesus, Ele é a vida. João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na Idade Média, os europeus adotaram o costume chinês. Ei, China, olha aí, está vendo? Chinês de enfeitar o ovo. Em 1928 surgiram os ovos de chocolate. Então, os ovos começaram a ser fabricados em 1928. E surgiram os ovos de chocolate que industrializaram em larga escala. E aí, quando você vai no supermercado nessa época, o que mais se tem nas prateleiras é ovos de chocolate. E o preço é lá em cima, exorbitante. No século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. Então, por isso que a Bíblia fala o seguinte, que nós temos que tomar cuidado, porque mesmo as pessoas do bem, se não tomar cuidado, começam a aceitar aquilo que Deus não aceita e coloca-se como algo certo quando está errado. Por isso nós temos que ficar com a palavra de Deus. Vamos lá agora. A Páscoa nos nossos dias e seus símbolos. O peixe, olha lá, quem comeu bacalhau na sexta-feira da paixão? Quem comeu outro tipo de peixe? Pode comer? Pode, não tem problema. É pecado? Não. Mas o problema é o comércio que se faz nesse dia também. É símbolo de cristianismo. O peixe é o símbolo do cristianismo. Você sabia disso? Dizem que no passado, quando os cristãos se reuniam, faziam um desenho de um peixe. Havia muita perseguição, muitos cristãos eram colocados nas arenas, eram mortos, comidos por leões, queimados nas fogueiras. Então o único jeito para falar para o outro que era cristão, ele fazia um peixe, um desenho do peixe, aí a pessoa é cristão. Na Semana Santa não comem carne, por causa do corpo de Cristo, e substituíram a carne por peixe. Mas na Páscoa judaica comia o quê? O que comia na Páscoa judaica? Cordeiro. Então, gente, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Substituir o cordeiro também pelo peixe. Então não pode substituir nem um coelho, nem um ovo, não é verdade? E nem colocar o peixe. Cordeiro é cordeiro. Ele não pode ser substituído. Esses símbolos modernos são uma mistura de mitologia pagã com a simbologia cristã paganizada. Então a Páscoa para agora os evangélicos, para nós. Para os evangélicos a Páscoa tem apenas valor histórico e figurativo. O que tem sentido e valor para nós é a ceia do Senhor. Então tudo aquilo que nós vimos que era para ser comido, os pães asmos, sem fermento, as ervas amargas, o cordeiro, a gente não precisa fazer mais isso. No lugar disso, Jesus mudou, inclusive na Páscoa, Jesus chama os discípulos, e ele agora, no lugar daquilo que se fazia, do ritual, dos pães asmos, do próprio do cordeiro, e também das ervas amargas, ele institui a Santa Ceia, o pão e o vinho. Comei e bebei, este é meu corpo, que é dado por vós. Então hoje, a nós evangélicos, nós realmente damos valor à Santa Ceia. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. E não adianta dizer que é só comer o pão. Tem lugares por aí que só comem o pão. Não, Jesus disse, é para comer e é para beber. Ah, mas só um líder que come o pão, está errado. Tem que todos comer e beber. É o que Jesus deixou. Entre o que Jesus deixou e o que os outros ensinou para nós, a tradição, com quem que eu vou ficar? Eu vou ficar com a palavra de Deus. Olha aqui, comeu a última Páscoa com seus apóstolos antes do sofrimento, deu um caráter todo especial ao acontecimento. Então Jesus celebra a Páscoa
instituindo a ceia. Ele estava instituindo a ceia, que para nós, os cristãos, substituía agora a Páscoa. A Páscoa ainda para nós evangélicos, é a ceia do Senhor. Olha Lucas capítulo 22, 15 ao 20. E disse-lhe: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Jesus desejou comer a ceia com os discípulos. Jesus deseja que nós também estejamos participando dessa ceia em memória dele. Comer convosco esta Páscoa. Olha o que Jesus estava dizendo: comer esta Páscoa, que ele institui agora a ceia. Então a Páscoa era antes de Cristo, bem antes. E a Páscoa começou lá no tempo da escravidão do povo de Israel no Egito. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, eles não iam comer mais com Cristo até que se cumprisse. Num dia nós vamos participar da ceia com o próprio Cristo. Olha que coisa linda, lá na glória. Vamos estar face a face com Jesus. Estaremos participando da ceia lá na glória. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar: quando Jesus pegou o pão e disse: este é o meu corpo, ele não tinha morrido ainda. Então não era o corpo de Jesus, simbolizava o pão, o corpo de Cristo. Quando ele pegou o suco de uva, o vinho, e disse: este é meu sangue, ele não tinha ainda morrido, não era o sangue dele, então simbolizava o sangue dele. Então ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ou seja, era o Cordeiro de Deus que deveria ser comido. A Páscoa bíblica, portanto, consumou-se em Cristo, que a instituiu como um novo memorial. A sua ceia, na qual o convertido comemora a morte do Senhor, até que ele venha. Não há no Novo Testamento mais lugar para a Páscoa, ou outra festividade mosaica, as quais foram abolidas na cruz, juntamente com outras ordenanças, como sombra das coisas futuras espirituais, pertencentes à dispensação da graça. Então não preciso comer mais ervas amargosas, não preciso comer mais pães asmos, não preciso comer cordeiro, não preciso comer peixe, não preciso comer mais nada disso. Se eu quiser comer, eu como por livre e espontânea vontade, mas simbolicamente não tem nada a ver, a não ser o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo. Conclusão: lembrando que quem deve participar da ceia? Lembrando que quem participou da ceia daquele dia que Jesus instituiu, foram os apóstolos. E todos os apóstolos, um dia tinham entregado a sua vida a Cristo, tido uma conversão genuína, tinham passado pelas águas, o batismo bíblico, que a Bíblia, o próprio Jesus diz em Marcos 16, 15, ide e pregai o evangelho a toda criatura, é o que eu estou pregando aqui hoje para você. Quem crer nesse evangelho que eu estou pregando, na palavra de Deus, e obedecer o que foi colocado, e for batizado. O batismo então ele vem depois do crer, do arrependimento. E o batismo bíblico, segundo a palavra de Deus, é por imersão, que você então é totalmente mergulhado. Jesus se batizou quando ele tinha 30 anos de idade. Ele se batizou. Aí sim, os apóstolos, todos eles tinham crido em Jesus, se batizado e agora participaram da ceia. Então o apóstolo Paulo nos adverte em sua primeira carta a Timóteo 4, do 1 ao 3. Olha aqui, só relembrando, não troque o cordeiro pelo coelho. Jesus é a nossa Páscoa. Não troque. Mas o Espírito expressamente diz em tempos posteriores, Timóteo, primeira carta a Timóteo, falando sobre o que viria pela frente, os tempos posteriores. Alguns apostatarão da fé. O que apostatarão da fé? Vai aceitar o coelhinho, vai aceitar o peixe, vai aceitar tudo, menos a palavra de Deus. Vai se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Não tem problema, não tem importância, deixa o cordeiro de lado, deixa Jesus de lado. A espíritos enganadores, e a doutrina de demônios, preste atenção, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ações de graça. Está vendo? Como eu disse, não pode comer tal coisa,
Em relação, na sexta-feira que nós aprendemos que não poderia comer carne, e a Bíblia não fala isso. Então nós temos que tomar cuidado, olhar para a Bíblia, o que pode e o que não pode, está nela. Pelo que são fiéis, com ações de graça, pelo que são fiéis e que conhecem bem a verdade. O que é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como diz lá em João 14,6. E para a gente concluir, não envolvemos com tais tradições, mas nós que provamos do novo nascimento. Lembra que Jesus disse para Nicodemos? Ele era um homem religioso, mas ele foi ter com Jesus de noite, e ele disse: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Não é verdade? Porque ele chega para Jesus e diz: olha, nenhum daquilo que o Senhor está fazendo, os sinais, ninguém pode fazer se Deus não é com ele. Aí Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não entra no céu. Ele disse: como que eu nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, sendo velho? E Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa você nascer de novo. E o que é nascer de novo? É a conversão genuína, é o novo nascimento, é de sair do mundo. A conversão tira a gente do mundo, não é verdade? Então é sair do mundo e vir para a palavra, para a obediência. Não envolvemos com tais tradições, mas nós que provamos do novo nascimento, que tornou-se real com o sacrifício do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, recordemo-nos do Calvário constantemente, independente de uma data fixada no calendário anual. Então, independente, em abril se celebra a Páscoa, não. Para nós, todos os dias Jesus morreu, todos os dias Jesus está nascendo no coração do homem, pela conversão genuína, pelo novo nascimento. Temos em nós esse Cristo ressurreto, aleluia. Mateus 28:6, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A coisa mais linda é saber que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia, a morte não pôde segurá-lo, porque por ele não ter o pecado, a morte não teve poder sobre a vida dele, e ele ressuscitou. E a promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui, Jesus está aí com você. Eu quero que você ore neste momento comigo. Nós iremos participar da ceia do Senhor. Eu quero que a pastora Bia depois venha para cá. Vamos orar. Você que está aí com o elemento pão, com o elemento vinho, está apto para tomar, que você realmente possa estar relembrando hoje a Páscoa, aonde nós temos o que Cristo fez por nós, comer do corpo e do sangue de Cristo. Vamos então orar. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos mostra, ó Deus, sem rodeios, o que realmente significa a Páscoa, o que o Senhor trouxe para os nossos dias, a Páscoa que simboliza, ó Deus, o Teu sacrifício, o Cordeiro de Deus. E quando nós temos aqui o pão e o vinho, nós estamos também comendo do Cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por esta vida que estará agora também participando da ceia. Que haja temor e tremor, que haja arrependimento, que haja confissão. Deus, a Tua palavra diz que nós não podemos comer, ó Deus, indignamente, que devemos nos analisar, devemos, ó Deus, nos examinar a nós mesmos. Então que neste momento haja confissão, haja arrependimento, em nome de Jesus, amém e amém. Pode passar um pouquinho mais para frente, Flávio, fazendo um favor. Eu quero só ler aqui o que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, Paulo dizendo, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Está em 1 Coríntios 11, versículo 23. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Então hoje nós fazemos a Santa Ceia em memória daquilo que Cristo fez por nós. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor.
Então estamos anunciando que Cristo morreu, mas também ele está dizendo até que ele venha. Jesus vai voltar. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do fim. A qualquer momento ele virá. Para aquele que morreu, para ele Jesus já veio. Então é necessário a gente estar atento. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então é necessário você se examinar. Não comer de qualquer jeito, não beber de qualquer jeito, mas que haja arrependimento. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram, até morreram, porque tomaram a ceia de qualquer jeito. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Então nós temos aqui o elemento pão. Jesus disse, você que está em casa e vai participar da ceia, Jesus disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos em nome de Jesus. Pode erguer mais um pouquinho, Flávio. Amada minha, eu sofreria de novo. E ele também pegou o cálice e disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. O vinho, o suco de uva, simbolizando todo o sacrifício que Jesus passou. Você está vendo aí, neste momento, uma parte do filme da Paixão de Cristo, em que Cristo morreu a nossa morte, o Cordeiro de Deus sendo sacrificado, o sangue dele sendo derramado por mim e por você. Tudo o que ele passou foi para nos salvar, para nos redimir. Tomemos todos em nome de Jesus. Aleluia. Pai, te damos graça, te louvamos pelo teu sacrifício que o Senhor fez por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que neste momento, cada pessoa que participou possa estar sendo abençoada com todas as sortes de bênção. E aqueles que ainda não participaram, que ainda não tiveram um entendimento, que eles possam ter a sua mente, ó Deus, iluminada, e que possam também estar praticando a tua palavra para participarem da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria só de agradecer aqueles que estão aí conosco. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, obrigado por todos que de alguma forma compartilharam esse culto, assistiram este culto. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês que estão aí neste momento adorando ao Senhor conosco. Eu quero agradecer a irmã Neuraci, irmão Beto, estão lá na fazenda, lá no Mato Grosso do Sul. Ó, que coisa boa. Deus abençoe a todos, saudade de vocês, viu, Neuraci, Beto, um abraço no coração, amo vocês. Um abraço para todos aí que estão na fazenda também, os funcionários, toda a família, orando por vocês. A Irene Ramalho também, a paz do Senhor a todos, irmãos, amém, amada. Ela é lá de Penápolis, um abraço, viu, querida? Se Deus quiser, passando tudo isso, um dia nós vamos se conhecer. Eu até falei para a evangelista Karina, nós vamos fazer, depois de tudo isso, uma festa aí, e vamos estar juntos louvando ao Senhor. O Flávio que está aqui presente também, a paz do Senhor. A irmã Carol, também o nosso irmão Mário, Deus abençoe o Márcio, Deus é o nosso socorro bem presente. O evangelista Adriano, a Dani, a Júlia, um abraço para vocês, Deus abençoe. A Norma Maria, dizendo a paz do Senhor Jesus. O Carlos Barbosa, a paz do Senhor a todos, que bom, graças a Deus. Também o meu irmão que está ali com a minha mãe neste momento, está curtindo, um abraço para você, para a Vitória, também para a Margarete, para toda a minha família lá em São Caetano, a Nilza, o Fausto, né, a Elza, também a Fernanda, o Alexandre, o pequeno Lorenzo, aqui de Bilac, que estão sempre assistindo, lá de Jales, lá da Inglaterra. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, orando, né? Orando realmente por cada um da nossa família.
A Neuraci aqui mais uma vez. O Flavielton, que bom te ver, querido. Um abraço para Kelly, a Dani aí, o Theo, que bom tê-los conosco. Deus abençoe também o nosso pastor Robson, lá de Rio Preto, da igreja Church Renovada. Um abraço para você, meu querido. Deus abençoe, saudades, viu? José Araújo Gonçalves também presente aí conosco, um abraço. Lafayette, a Clélia, que bom tê-los conosco. O Lucas também curtindo. Eu quero agradecer. Hoje estiveram aqui na gravação o nosso irmão Lucas, o nosso irmão Flávio aqui no Data Show, e também a Letícia no louvor, no violão, também a pastora Bia, graças a Deus, tocando teclado, o André na bateria. A Deus toda a honra e toda a glória. Vocês da Igreja Batista Eulã, saudade de vocês, viu? Um abraço no coração, amamos vocês e continuamos orando um pelos outros. Vamos louvar ao Senhor o último louvor na presença de Deus? Cante com alegria na presença do Senhor. Encerrar neste momento, mas eu gostaria de orar com você mais uma vez, fazer um clamor por aqueles que estão necessitados da nossa oração. Pai amado, Pai bendito, diante do Senhor eu coloco todos aqueles que precisam, Senhor, do teu milagre. Coloco a vida mais uma vez do Alberto, que está lá na UTI. Que o Senhor mande anjos lá, Senhor, assopre vida, curando ele totalmente, Pai, repreendendo este mal que está ali, Senhor, na vida dele, na vida da Beth também, restaurando, repreendendo toda a febre que ela tem tido, caia por terra em nome de Jesus. Visitando, ó Deus, neste momento, o irmão Luiz, que está lá também internado. Senhor, tem misericórdia. Visita, ó Deus, o Alessio, visita
ó Deus, também a Lourdes lá no Paraná. Assopra vida sobre a vida deles, curando-os, libertando de todo mal. A Geni Chavinotti, Senhor, que também está internada, Deus, faça um milagre, tenha misericórdia. Deus, que o Espírito Santo venha agir de uma maneira maravilhosa, curando, Senhor, assoprando vida aonde o mal tenta, ó Deus, lançar a morte. Muda, põe teu sangue, Senhor, sobre estas vidas, curando-os do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Todo espírito de mortandade sai agora. Visita neste momento os leitos de UTI. Deus, cada pessoa que tem chegado até nós, cada pedido, e essa pessoa que está orando, entra agora, Senhor, nesta UTI, entra, Senhor, ó Deus, nesse lugar onde essa pessoa está, entubada. Deus, liberta, faça o milagre acontecer, esse espírito de morte saia. Deus, apressa nessas vacinas, para que possamos ver a tua manifestação, para que possamos ver a cura das pessoas, e também a cura do comércio, a cura das vidas, em nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, nos livra do mal. Deus, visita aqueles que estão em luto, estão sofrendo porque alguém partiu. Ó Deus, é uma dor que só o Senhor pode trazer o consolo. Eu peço que o Senhor alcance essas pessoas agora. Abençoa o Weber, Senhor, que está lá também internado, que o Senhor venha curá-lo com teu amor, em nome de Jesus. Continua restaurando a saúde do pequeno Lourenço, curando completamente. Ó Deus, visitando a irmã Fátima, a minha Vicentina, a irmã Raimunda, a minha mãe, visitando, Senhor, o seu Adão. Deus, em nome de Jesus, todos que precisam, Senhor, sejam tocados. Abençoa aquele que está desempregado, abre porta de emprego. Aquele que precisa, ó Deus, do teu socorro essa semana na área financeira, está endividado, venha suprir, venha socorrer. Seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Caia por terra todo o mal, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão, que você possa compartilhar esse culto, para que outros possam ser abençoados também. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos digam comigo, amém e amém. Está terminada, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração. Lembre-se, Jesus te ama, Jesus te ama, Ele está com você. Você não está sozinho nesta batalha. Então a vitória é certa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos, na paz do Senhor. Amém.